Gente, boa noite. Nós vamos começar a falar um pouco da história da Sagrada Face, de como ela surgiu, né? O padre ainda não conseguiu chegar, ele está no velório de uma criança. E como o corpo da criança ainda não chegou, o padre está lá em apoio à família. Então ele pediu que a gente começasse. E se ele conseguir chegar, vai ter a missa a seguir. Se ele não conseguir, a gente retira os ministros irão retirar o Santíssimo, tá? Mas por enquanto ele está lá, ele falou que era para poder começar. E falou que podia começar na presença do Santíssimo. Assim nós vamos conversar um pouco, né? Os meninos pode começar a projetar aí, por favor. A devoção à Sagrada Face, ela começou exatamente na paixão de Jesus, né? Se a gente lembrar Lucas 22, nós vamos ver um trecho do filme do Mel Gibson, né, que tem dois grandes momentos. O momento que que Pedro nega Jesus, né? Jesus que ele bate em Jesus, Jesus sofre demais, tudo aquilo. E naquele momento quando Jesus olha para Pedro, naquele encontro, naquele olhar, é quando Pedro é convertido e que ele chora amargamente. E logo depois, Jesus é levado, depois daquele momento, eles assentam Jesus, cobrem o rosto dele com um pano e vão batendo mais no rosto dele e fala: profetiza, quem é que está te batendo? Então a devoção à Sagrada Face é a gente tirar esse véu, né? Nós vamos reparar, desde o beijo de Judas, né, até tudo isso que foi feito na paixão. Então, tem esse momento teológico, está escrito na palavra, e depois vou mostrar para vocês quando Jesus apareceu ele pediu a duas monjas. E é tão interessante que Pedro foi quem negou. E as duas monjas, vocês vão ver os nomes delas, Santa Maria de São Pedro e Maria Pierina, todas duas têm no nome a raiz Pedro. Foi Pedro que negou? São duas que irão fazer a devoção à Sagrada Face de Jesus, né? E aí existem as promessas de Jesus, né? De quem olhar para a Sagrada Face será convertido. Então, o primeiro pedido oficial de Jesus, imagina, foi em 1846. Nós estamos em 2023 e muita gente não conhece a festa da Sagrada Face, né? Que são um pedido de Jesus. E é tão interessante porque essa Carmelita Maria de São Pedro, de Tours, quando ela recebe esse pedido de Jesus, Jesus fala com ela: a França tornou-se infiel aos olhos de meu Pai e provoca a sua ira. Oferecei-lhe, pois, a face de seu filho, no qual põe toda a sua complacência, para atrair sobre a França a sua misericórdia, senão ela será castigada. Nessa época de Santa Maria de São Pedro, foi realizado então confrarias. Existia um senhor que se chamava Leon de Pompe, que ele era um viúvo, e ele começou a montar em várias casas a devoção à Sagrada Face, conforme Jesus havia solicitado. E uma das pessoas que seguia era o pai de Santa Teresinha. Então, Santa Teresinha se chama Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, né? Você vê que tudo tem uma história, né? E a família dela já era seguidora, né? Por isso que Santa Teresinha falava que não era difícil ser santa na casa dela, porque os pais eram santos, né? Então essa devoção começou na França, que nessa época era o véu de Verônica, né? Porque quando Jesus está no caminho do Calvário, depois que ele apanha, né? Depois que a gente observa uma outra foto que eu vou mostrar para vocês, tudo que Isaías falou mais de 500 anos antes, né? Aquela face desfigurada, e que Verônica, claro que o nome dela não é Verônica, né? Aquela mulher que atravessa, pega um pano e seca o rosto de Jesus. Verônica porque ícone verdadeiro, vero de verdadeiro, ícone. Então aparece o rosto de Jesus, né? O nome dela não é Verônica. Então esse pano está em Roma, lá no Vaticano, uma vez por ano, isso é mostrado, né? Há uma lenda que foi roubado e que hoje em dia está com os monges capuchinhos
Então a gente não sabe aonde está, mas sabe que esse pano existe, uma vez por ano ele é revelado. Então, volta uma aqui para mim, por gentileza. Então Jesus fala que a contemplação do divino rosto é o meio mais fácil e eficaz de conhecer a nosso Senhor e merecer, como se fosse de imediato, o seu amor. Ele fala, quem me contempla, me consola. O próximo, por favor. Então, se vocês olharem essa foto aqui, que é a foto do Santo Sudário, vocês vão olhar aqui o lado direito de Jesus, o olho dele é para dentro, porque ele foi perfurado. E ele foi perfurado na hora da coroação de espinhos. O nariz de Jesus está quebrado. O lado direito dele, a barba está arrancada e o bigode também arrancado. Fora o tanto que estava inchado o rosto, porque vocês viram naquela cena o quanto que ele recebeu de tapas, de bofetões, de escarros. Esse rosto dele estava completamente, estava todo deformado, né? Então, você imagina, foi 1848 que Santa Maria de São Pedro recebeu. Tudo de Jesus é tudo tão lento, que é uma resistência humana imensa, né? Só em 4 de junho de 1906 que o cardeal, em nome do Papa São Paulo, mandou para as irmãs Carmelitas de Lisieux. Vocês sabem que todas as irmãs de Santa Teresinha foram freiras, né? Todas as irmãs de Santa Teresinha. Lisieux, cidade de Santa Teresinha. Referindo-se à face da autoria da Madre Genoveva, e fala que o padre deseja que essa imagem seja distribuída por todas as famílias cristãs, né? E recomendar a propagação do seu culto, né? Pedindo aos bispos e aos padres que encaminhasse isso e que todo mundo se tornasse propagador. Vocês imaginam? Isso foi em 1906, nós estamos em 2023. Se vocês perguntarem a grande maioria dos católicos, eles não sabem que existe essa festa, que foi por um pedido dele. O próximo. Então, pode passar o outro, fazendo favor. Então, o Papa Pio XI falou, em toda casa, em toda igreja, que haja um quadro da Sagrada Face de Jesus. Quantas casas vocês conhecem que tem a Sagrada Face de Jesus? Isso é um pedido do Papa Pio XI. Há quanto tempo e quanta coisa o Senhor promete nisso, né? O próximo. Então, à vista do que está exposto, né, que Deus vê que esse mundo, né, de hoje está angustiado como nunca. Volte a procurar a face de seu filho, divina fonte da verdadeira paz. Hoje eu estava atendendo uma criança, filha de uma psiquiatra, e ela falou comigo, Filó, eu nunca trabalhei tanto como eu estou trabalhando nesse carnaval, com tanta gente querendo, ela trabalha naquela clínica da Mangabeiras, a quantidade de gente que eu estou indo lá medicar que querem suicidar. Então, tem os medicamentos que a gente faz de imediato para tirar o risco de morte, assim, de pessoa querer suicidar. Filó, eu nunca vi tanta gente deprimida, porque eu falei, por acaso tem alguém que crê em Deus? Não, ninguém convida, né? Então, o Senhor sabe que voltar ao rosto dele, à face dele, é o grande tratamento do mundo angustiado, né? E aí, olha que interessante, em 1914, aí essa aqui já é a irmã Maria Pierina, você imagina, foi 1848, foi a irmã Maria de São Pedro, e tinha só aquelas devoções em casa. Quando Pierina tinha 12 anos de idade, ela estava na igreja, na festa da Sexta-feira da Paixão. E aí Jesus pergunta para ela, se ela estava na fila para adorar, como a gente faz a adoração da Santa Cruz. E aí ela escuta o Senhor falando com ela assim, por que que ninguém me beija o rosto? Porque Judas beijou a face do Senhor, beijou a face dele e o traiu, não é? Durante a Santa Ceia, a primeira pessoa que Jesus molha o pão e dá é para Judas. Judas dá o beijo e sai para trair. Então Jesus pergunta para essa menina, ela tinha 12 anos na época, por que ninguém me beija? Ela era uma menina. Aí ela pulou na igreja e falou com ele assim, eu vou te beijar. Eu vou te beijar. E na hora que ela foi fazer a adoração, que chegou o momento dela, ela beijou o rosto de Jesus. Em 1914, olha como é que a coisa é lenta. 1914, ela se torna freira da Imaculada Conceição. E aqui a história é bonitinha demais.
Então, ela era uma freira que tinha uma alma ardente de amor a Jesus, né? E aí, Jesus fez dela o objeto de tudo que ele quis, né? O próximo aqui, por favor. Então, é isso que eu estou falando, né? Que desde pequenininha que ela praticava os atos de reparação, né? Até ela fazer uma imolação dela toda, né? Então, é isso que eu contei para vocês, quando ela tinha 12 anos, na sexta-feira santa, na igreja de São Pedro, em Milão, que ela escuta Deus falando em voz muito clara: ninguém me dá um beijo de amor na face para reparar o beijo de Judas. O próximo, por favor. Então, olha que cena, né? Quando ela era noviça, que ela recebe a autorização da superiora para passar a noite de quinta-feira santa para sexta-feira na capela, fazendo adoração a Jesus, porque era quinta-feira santa, ela está com um crucifixo na mão, fazendo adoração. Enquanto ela está lá de madrugada fazendo adoração, ela escuta Jesus falando assim: beija-me. Quando ela beija o crucifixo, que ela beija a face dele, ela beija exatamente o rosto dele. Imagina, ela pode ser encontrada mortinha, né? Lá dentro, né? Vocês imaginam uma cena dessa? Então, volta aqui, por favor. Então, ela naquela hora, né? Volta mais um, por favor. Em vez de colocar a face no gesso, ela sentiu a face viva dele. O próximo aqui, por favor. Então, ela começou, né, ela percebeu, ela sentiu o desejo de reparar os ultrajes que Jesus tinha recebido e continua recebendo cada dia no Santíssimo Sacramento, né? Então, em 1919, você imagina, isso foi em 1906, depois 1916, depois, 3 anos depois, ela é transferida para Buenos Aires, e ali, em 12 de abril de 1920, um ano depois, quando ela estava falando com Jesus, das angústias dela, dos sofrimentos dela, Jesus também não foi brinquedo com ela, não. Jesus aparecia completamente flagelado do lado dela, falava assim: e eu, o que eu fiz para merecer isso? Vocês imaginam, né? Esses santos não foi brincadeira, né? E aí, ela fala no diário dela que ela nunca ia se esquecer dessas palavras dele para ela, né? Quando ele parece todo exsanguinado e fala: e eu, o que eu fiz para merecer isso, né? O próximo. E aí ela começou a pensar nessa devoção da Sagrada Face, ela tinha uma devoção especial, né? E aí em 1921 ela voltou para Milão. Então você imagina, em 1916 ela recebe o hábito, em 2019 ela vai para Milão, em 2021 ela vai para Buenos Aires, e em 2021 ela volta para Milão. E o amor, né, ela continuou a intensificar o amor dela por Jesus, né? E ela foi eleita logo depois superior da Casa de Milão, e depois ela foi superiora regional da Itália. O próximo, por favor. Mesmo com todo o trabalho dela, ela continuava sendo apóstola da Sagrada Face, né? Com todo mundo que ela conhecia, ela divulgava a Sagrada Face, mas não contava para ninguém a relação íntima que ela tinha com o Senhor, né? E até que um dia ela pediu a Jesus, né, que a vida dela passasse despercebida. E Jesus concedeu isso a ela. O próximo. Então, agora já em 1936, vocês imaginam quantos anos demorou isso, né? Foi mais de 20 anos, né? Depois que Jesus fez ela participar da agonia dele no Getsemane, né? Imagina, Jesus fez ela participar. Jesus fala que em determinados momentos lá no Getsemane, o coração dele é igual um cacho de uva esmagado. Esmagado. Principalmente por causa de todos os pecados dos sacerdotes, né? Ele fala muito sobre isso, né? Sobre a igreja. Porque ele fala que ele vê todos os sacerdotes, do primeiro ao último que vai ser ordenado. E todos passam diante do rosto dele. E que ele vê todos os pecados, todas as blasfêmias, todo o abandono, tudo. Ele vê absolutamente tudo. Ele vê a frieza, ele vê a indiferença, mas o amor ardente de alguns sacerdotes é o que o sustenta nessa hora. Vocês imaginam que nessa hora ele faz com que ela veja e sinta o sofrimento dele. Depois que ele aparece para ela com o rosto todo coberto de sangue, ele faz um pedido a ela, que é isso que nós estamos fazendo hoje. Isso foi em 1936, nós estamos em 2023. Né? Então Jesus fala com ela:
Quero que minha face, que reflete a íntima aflição de meu ânimo, a dor do meu coração, seja mais honrada. Quem me contempla, me consola. O próximo. Com o passar dos anos, né, Jesus aparecia para ela, ora triste, ora ensanguentado, pedindo sempre a reparação. Então, ela foi sentindo um desejo de viver mais isso para Jesus, de sofrer mais na intenção disso. O próximo, por favor. E aí, de novo, sempre na Semana Santa, dessa vez foi na Terça-feira Santa, Jesus tornou a dizer a ela: cada vez que contemplar a minha face, eu derramarei meu amor nos corações, e por meio da minha sagrada face, obter-se-á a salvação de muitas almas. Próximo. E aí, em 1937, depois, um ano depois, Jesus falou com ela. E Jesus falou que algumas almas poderiam ter receio de fazer. Como é que é fazer devoção ao Sagrado Coração e fazer devoção à Sagrada Face? Jesus falou: não, fala com eles que vai ser o contrário, que essa devoção vai ser contemplada e aumentada. Contemplando a minha face, as almas vão participar das minhas dores e sentirão a necessidade de amar e reparar, pois não será esta verdadeira devoção ao meu coração? O próximo, por favor. Então, Jesus sempre insistindo com a irmã Pierina. Em 1938, aí foi Nossa Senhora, foi a mãe que apareceu em cima de um altar e pediu a ela, Nossa Senhora aparece com escapulário e pede a ela que esse escapulário, que de um lado tinha a flanelinha com o rosto dele, do outro lado a hóstia, pode passar o outro, por favor. Pediu a ela que fizesse esse escapulário para poder divulgar isso, que as pessoas usassem esse escapulário, Que de um lado estava escrito: fazer resplandecer sobre nós, Senhor, a vossa face, e do outro lado, ficai conosco, Senhor. O próximo. Então Nossa Senhora pediu e falou com ela: escuta bem e transmite a teu pobre confessor que este escapulário é uma arma de defesa, um escudo de fortaleza, um penhor de misericórdia, que Jesus quer dar ao mundo nesses tempos de sensualidade e de ódio contra Deus e a igreja. 1939, 2023 então. Os verdadeiros apóstolos são poucos, só observar a igreja. É necessário um remédio divino, e este remédio é a sagrada face de Jesus. O próximo. Todos aqueles que trouxerem um escapulário como este e fizerem, sendo-lhes possível, uma visita cada terça-feira ao Santíssimo Sacramento, para reparar os ultrajes que recebeu a face do meu Filho Jesus durante sua paixão, e que recebe cada dia no sacramento eucarístico, serão fortificados na fé, estarão prontos para defendê-la, e hão de superar todas as dificuldades internas e externas, e além disso, terão uma morte serena sobre o olhar do meu filho. O próximo. No mesmo ano, Jesus aparece, 1939, Jesus aparece, Nossa Senhora pediu, Jesus apareceu suando sangue e falou com ela: vê como sofro e por pouco sou compreendido. Quanta ingratidão por parte daqueles que dizem que me amam. Tenho dado meu coração como objeto sensibilíssimo de meu grande amor pelos homens, e dou minha face como objeto sensível de minha dor pelos pecados dos homens. Quero que ela seja honrada com uma festa, precedida por uma novena, durante a qual todos os fiéis façam reparação comigo, unindo-se à participação da minha dor. Nós fizemos a novena, terminou ontem, essa novena que a gente fez pela internet, Conforme foi ditado, Em 1939, Jesus insistiu com a Pierina e falou: quero que minha face seja venerada particularmente nas terças-feiras. A próxima. Então, foi feita uma foto, o fotógrafo fez uma foto da Sagrada Face, conforme tinha sido entregue, e falou com a Pierina, porque ela não conseguia fazer o escapulário. Falou: então, quem sabe, cunha medalha. Cunha medalha, que foi reproduzido
já pelo Santo Sudário, né? E falou com ela, faz então a Sagrada Face, porque era a Sagrada Face lá do Santo Sudário, até então era proibido fazer, mas foi autorizado que ela fizesse o próximo. Aí a coitada Pierina ficou aflita, falou, vai atrás de Nossa Senhora e fala com ela, eu posso mudar, em vez do escapulário, a medalha, lá foi Pierina atrás de Nossa Senhora, entregou a medalhinha para ela, falou, eu posso fazer isso? Nossa Senhora falou, desde que use, pode mudar, vai ser substituído. Aí Pierina falou, não, mas aí nós temos um problema, não tem dinheiro, né? Como é que nós vamos fazer? Pobre, freira, não tinha dinheiro. E ela enfrentava duas dificuldades. Um era a falta de dinheiro. O outro era a superiora da congregação que não acreditava nela. Falava, isso é mentira. Como é que Jesus está aparecendo para essa freira? E Jesus está dizendo a ela para poder fazer isso. Eles não acreditavam nela. Troca de freira e a segunda freira começa a vigiar a Pierina para ver se ela não é uma louca, né? Se ela não está fazendo alguma coisa de errado. E começa a prestar atenção na vida dela e ver que realmente ela era uma pessoa digna, né? De confiança. Ok. Então, é muito interessante. Volta ao outro aqui, por favor. Aí um dia a Pierina, ela entra no quarto dela. Essa é a foto do quarto da Pierina, né? Ela entra no quarto e olha que coisa encantadora. Ela encontra um envelope em cima da mesa dela, com a quantidade do dinheiro que ela precisava para cunhar as medalhas. Foi deixado lá para ela, o dinheiro. Se o problema é o dinheiro está aqui. O próximo, por favor. O demônio, né, claro, ficou muito feliz com isso, né? E atormentava aquela coitada que a Pierina mais do que ela podia para que ela não divulgasse a medalha. Julgou pelos corredores, pelas escadas e atirou quadros e imagens da Sagrada Face. Pierina superou tudo isso, suportou e ofereceu esses sofrimentos para que a Sagrada Face fosse venerada. Vocês imaginam que para a gente poder hoje fazer uma festa dessa, quanta coisa essas irmãs sofreram para que a face de Jesus hoje a gente pudesse fazer uma festa para ele, né? Então, foi aquilo que eu falei com vocês, né? Que ela foi atrás de Nossa Senhora. Vocês imaginam que isso já foi em 1943, né, gente? Jesus está pedindo isso desde 1938, né? Quando ele começou a insistir mais, né? Em 1943, ela foi até a Nossa Senhora e a Nossa Senhora disse a ela, minha filha, não se preocupe, pois o escapulário é substituído pela medalha com as mesmas promessas e favores. Só resta difundi-los mais ainda. Ora, interessa-me muito a festa da Sagrada Face do meu divino Filho. Diga-o ao Papa que essa festa tanto me interessa. Vocês imaginam que luta. E aí abençoou e desapareceu. Quantos de vocês conhecem essa medalha e usa? Pode imaginar? O próximo. Então a medalha foi cunhada, e a primeira foi enviada ao Santo Padre, e que depois começou a ser distribuída e logo foi reconhecida como miraculosa. Tem até uma aí que eu trouxe para o pessoal ver. Não há notícia de um só condenado à morte que, tendo levado a medalha, tivesse sido executado. Todos foram salvos. Desse jeitinho que está aí, o Instituto Hesed vende. Que está ali, tem um aqui comigo aqui. Então, a Pierina faleceu em 1945. Então, ela falou isso, né? Ela escreveu em 1941, que ela tinha uma imensa necessidade de viver sempre mais unida a Jesus, de amá-lo intensamente, e que a morte dela fosse só uma passagem de amor ao meu Jesus, né? Próximo, mais que merecedora, né? Então, aí aqui ela conta algumas coisas, né? Que quando a gente receber e quem for usar a Sagrada Face, trazê-la e rezar cada dia 5 glórias ao Pai em honra da Divina Face, né? Que isso vai ser um grande escudo de proteção para quem carregar. O próximo. Então, isso aqui foram algumas revelações que Jesus fez a Pierina, né? São revelações privadas que Jesus fez a ela. Isso aqui foi em 1900... Não, isso foi nesse livro, que foi em 1900... Jesus falando, muito me agrada a difusão que fazes da minha imagem. Abençoarei particularmente as famílias em
em cuja casa minha face é venerada. Nesses lares, os pecadores, são as promessas de Jesus. Nesses lares, os pecadores se aperfeiçoarão, se me contemplarem, os tíbios se tornarão fervorosos, abençoarei seus interesses, tomarei providências quanto a seus problemas e os ajudarei em suas necessidades, tanto espirituais quanto materiais. Ao contemplar-me, dizei: misericórdia, Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. O próximo. Desejo que faças uma grande difusão da minha imagem. Quero entrar em cada família e converter os corações mais duros. Levo-me aos hospitais, às casas de caridade, às escolas e aos asilos, e fala a todos de meu amor que é infinito. Eu te ajudarei a encontrar novos apóstolos. Eles serão meus eleitos e, como prediletos, terão um lugar especial em meu coração. Suas famílias serão abençoadas, como também seus múltiplos afazeres. Cumprir-se-á o que disse no Santo Evangelho: será concedido tudo que, em primeiro lugar, procurar o reino de Deus e sua justiça. Aqui é a oração que é a de consagração, que depois nós vamos fazer. O próximo, por favor. E aí tem algumas orações da Sagrada Face. Esse aqui é da Santa Teresinha, que a gente rezou. O próximo, pode passar. Então, Santa Teresinha, por causa da família dela, e por causa de tudo que eu falei com vocês, então que foram 2 devoções, ela era Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. O próximo. Próximo. Pode passar. E aqui é como é que reza o terço, de acordo com como Jesus ele ensina lá na hora, né? Pode passar esse aqui, por favor. Próximo. Próximo. Então, aqui é como é que a gente reza o terço da Sagrada Face. Eu queria convidá-los a rezar o terço. Algum de vocês já rezou o terço da Sagrada Face? Poucas pessoas, né? Na terça-feira é o dia que a igreja faz, né? Terça-feira. Então, vocês lembram, na segunda-feira a igreja pede que a gente reze para as almas do purgatório. Na terça-feira, Sagrada Face. Na quarta, São José. Na quinta, adoração ao Santíssimo. Na sexta, as Santas Chagas. O sábado é o dia da espera, né? Que a gente espera com a Nossa Senhora. E no domingo ele ressuscita, né? Então, para quem nunca rezou o terço, ele é muito simples ser rezado, né? Vocês vão aprender, não tem mistério. A gente vai rezar o Pai Nosso, Ave Maria, é só uma Ave Maria, o Credo e o Glória, porque depois, no final, é que essas 3 Ave Marias finais serão em honra das 3 dores que Nossa Senhora teve, né? Quando viu Jesus carregando a cruz, quando ela viu Jesus ser pregado numa cruz e morrer, e quando ela recebe Jesus morto nos braços. E depois de cada Ave Maria, é em honra a Nossa Senhora das Dores, a gente pede a Nossa Senhora das Dores que rogue, interceda por nós, né? E depois nós vamos, e a última é uma declaração de amor que a gente faz a Ele, né? Por tudo que Ele viveu por nós, né? E depois nós fazemos antes de eu rezar com vocês, passa os outros aqui para mim, fazendo favor, eu vou deixar projetado e nós vamos rezar juntos, né? E depois, no final, quero deixar para vocês o que Jesus fala hoje sobre a Sagrada Face, sobre essa devoção, naquele livro Ensino e Ezo. Quantos aqui já leram esse livro? Pouca gente. É preciso que leiam mais esse livro. É de coração para coração. É o que Jesus fala a um monge beneditino. É uma das coisas mais lindas que eu já li. É um livro que vale a pena ser lido. Tá? Então agora nós vamos rezar o texto da Sagrada Face. Eu vou deixar assim, porque põe o anterior para nós, por favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O próximo, por favor. Agora, no lugar da Ave Maria, do Pai Nosso, a gente reza: Pai eterno, eu vos ofereço a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça e obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. ó Sagrada Face de Jesus. compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Pai eterno, eu vos ofereço a face adorável de vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça e obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. ó Sagrada Face de Jesus. compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Pai eterno, eu vos ofereço a face adorável de vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça e obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. ó Sagrada Face de Jesus. compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Pai eterno, eu vos ofereço a face adorável de vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça e obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório.
Ó Sagrada Face de Jesus. Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus. Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus. Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus. Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus. Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus. Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus. Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus. Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus. Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus. Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Pai eterno, eu vos ofereço a face adorável de vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça e obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus. Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus. Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus. Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus. Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus. Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus. Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus. Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus. Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus. Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus. Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Pai eterno, eu vos ofereço a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça e obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Pode passar a próxima. Primeira Ave Maria. Então nós vamos rezar em honra das dores que Nossa Senhora sofreu. Então a primeira dor, quando ela viu Jesus carregando a cruz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. A segunda dor, quando ela viu Jesus ser pregado e morrer na cruz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. A terceira dor, quando ela recebeu Jesus morto em seus braços. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A próxima. Agora eu quero que vocês olhem para o Santíssimo, né? Ali é a face eucarística. E vocês vão rezar isso com todo o coração de vocês, porque isso é uma declaração de amor linda, linda. Ó face adorável do meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que eu veja somente a vós, nada conheça fora de vós, ame-vos unicamente, e que enfim não viva, a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Agora vamos rezar a consagração. Pode passar o próximo. Essa consagração, nós vamos agora nos consagrar a Jesus, né? Para que Ele possa fazer de cada um de nós aqui um apóstolo da Sagrada Face, né? Alguém que ajude a difundir isto, né? Essa devoção que foi uma devoção solicitada por Jesus, né? Ó meu bom Jesus, que quereis salvar o mundo de hoje, com aquele infinito amor com que fora criado e redimido.
incluí-me também no número daqueles que querem trabalhar pelo triunfo de vosso reino de amor na terra. Próximo. Recebei para este fim a total entrega de todo o meu ser. Disponde de mim. Quero difundir a imagem de vossa divina face, para que em todas as almas vossa imagem se renove. Jesus, operai milagres de conversão. Chamai apóstolos para esta nova era, que por sua vez se encarreguem desta nova missão. Que as ondas de vosso misericordioso amor se espalhem sobre o mundo inteiro e, afundando e destruindo os males, renovem a terra e façam os homens, ao sentirem aos seus corações tomados de caridade, voltarem a viver o santo evangelho à luz deste sol que é a vossa face. Amém. Aí Jesus diz isto, eu quero que agora eu vou ler para vocês e que vocês olhem para a face eucarística, né? Que é o pedido de Jesus para que a gente faça, a gente precisa voltar a fazer adoração ao Santíssimo, é preciso voltar a visitar Jesus, é preciso ter uma hora de verdade dedicada a Ele, para Ele. E um dia, quando chegarmos diante dEle, nós veremos que as horas mais bem gastas da nossa vida foram as que a gente esteve diante dEle. Foram as melhores horas da nossa vida, é isso que Ele diz, não é? E aqui Ele fala, pedindo a esse monge, pede a nós todos, né, nesse livro Ensina e Ezo. Olha que beleza daquilo que Ele pede. E Ele fala assim: olha para mim por aqueles que evitam olhar para a minha face. Busca minha face por aqueles que evitam meu olhar divino. Aceita minha amizade por aqueles que a recusam. Permanece junto a mim por aqueles que fogem da minha presença. Próximo. Esta é a reparação que eu peço a ti. Oferece-te a mim, assim como se ofereceu Santa Teresinha. Assim, tu permitirás que eu te ame com liberdade, e através de ti, meu amor misericordioso triunfará, até mesmo nas almas dos pecadores mais endurecidos. O sim de uma só alma ao meu amor misericordioso é de imenso benefício para uma multidão de almas que temem dizê-lo a mim, ou já estão endurecidos pela recusa do meu amor. É isso a nossa devoção hoje. É isso que hoje a Sagrada Face pede a cada um de nós. Que o Senhor Jesus nos conceda a graça e a honra de ser adorador da Sagrada Face dele. Que assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Adorável é contemplar tua face, ó doce Jesus, única beleza que me faz estremecer a alma, mais bela do que os lírios e as rosas é a tua face. O único desejo de minha alma é encantar. Vocês sabem quem escreveu, de onde é essa letra dessa música? Ninguém desconfia? Não? Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, que a irmã Kelly transformou em música. Então, ela fala com o Senhor que ela gostaria de ser uma águia para voar, mas ela é só um passarinho, né? Ela era muito jovem, então a irmã Kelly, ela transforma somente as músicas de Santa Teresinha e de São João da Cruz. Ela transforma em música. Então são letras profundas, depois vocês prestem atenção. Então ela não consegue, ela só tem o olho da águia, só fica paradinho, esperando, porque ela é só um passarinho na mão dele. Muito bem, que bom que vocês permaneceram. Vamos rezar? Vamos ficar de pé?
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos sentar. Quem tiver com a palavra, alguém está com a Bíblia? Abre Lucas. Lucas 19 é o evangelho de hoje. Lucas capítulo 19, versículo 1. Para quem tiver com a palavra de Deus. Amém ou misericórdia? Amém? Já acharam? Tudo bem. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. E tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Correu então à frente e subia num sicômoro para ver Jesus que passaria por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu-o com alegria. À vista do acontecimento, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se na casa de pecador. Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restituo-lhe o quádruplo. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Quando vocês tiverem oportunidade de estudar o Evangelho de Lucas, vocês verão que o Evangelho de Lucas é o Evangelho do hoje. Fala 7 vezes a palavra hoje. Aqui 2 vezes fala a palavra hoje, né? Hoje, por quê? Porque o acontecimento Jesus é hoje. Hoje, Deus entra na nossa casa. Hoje. Então, esse é o Evangelho. Depois vocês procuram todos os hojes que tem no Evangelho de Lucas, que está relacionado com a nossa vida agora. Jesus não pode ser algo do passado, né? Tem que ser alguém que faça mudança na nossa vida hoje. Quando vocês já escutaram hoje, pelo menos pela 2ª vez, o Evangelho de Zaqueu, tem alguma coisa nesse Evangelho que chamou atenção no seu coração ou não? Teve alguma palavra, teve alguma atitude de Jesus que chamou a atenção de vocês? Não? Então vamos relembrar. Jesus estava passando por Jericó. Existia o Zaqueu, que era o cobrador de impostos. Todo mundo ouvia falar de Jesus, a fama dele já tinha precedido ele. Então havia uma curiosidade: quem é esse homem que tem um tanto de gente andando e falando tanta coisa sobre ele? Zaqueu era um homem pequeno e falou: tem um jeito de eu ver esse homem passar. Eu subo na árvore e vejo ele passar. Qual que era a intenção de Zaqueu? Era só ver Jesus passar. Ele descia e voltava para casa. Curiosidade de ver um homem. Que homem famoso é esse? Mas veio aí a surpresa de Deus. Quando é que Zaqueu podia imaginar? E aquela multidão que estava acompanhando Jesus, que Jesus ia olhar para cima. Desce, Zaqueu. Então, Jesus é o terapeuta do olhar. Preste atenção nisso. O olhar de Jesus para Zaqueu transformou a vida dele. Ele subiu como um cobrador de impostos, desceu como um homem salvo. Preste atenção.
A transformação de Zaqueu aconteceu por causa do olhar de Jesus. Esse é o grande desafio da nossa vida. Não se esconder do olhar de Deus. Porque muitas vezes Deus quer nos encontrar e a gente se desvia dele. Então Jesus é para nós o olhar misericordioso de Deus, que veio atrás de cada um de nós, nos procurar nos lugares mais improváveis, porque Ele quer curar e transformar o nosso coração. Essa é a grande leitura de Zaqueu. Do mesmo jeito que Zaqueu foi transformado, Deus vem atrás de cada um de nós. E quando esse encontro aconteceu, Jesus falou: hoje, Zaqueu, eu quero entrar na sua casa. Hoje, a casa não é física, é dentro de você. Hoje, Jesus, da mesma forma, tira o nome de Zaqueu, hoje é você. Hoje Ele quer entrar na sua história. Hoje Ele quer entrar na sua vida. Então nós precisamos de pedir a Jesus a graça de permitir ser encontrado por Ele. Quando Adão e Eva tomam consciência do pecado, que eles pecaram, os olhos deles se abriram. Qual foi a primeira consciência que eles tiveram? Que eles estavam nus. Então eles colocaram folha de figueira para se tampar. Mas na verdade isso tem um outro olhar para nós. Na verdade, eles tiveram uma dificuldade de se posicionar, de estar de frente para a verdade deles, para a miséria deles, para a fraqueza, para a vulnerabilidade. Então o que eles fizeram? Eles esconderam. Aí Deus desce e fala: onde estás? E assim é conosco. Qual é a nossa grande dificuldade? É o que está na primeira leitura de hoje, de Apocalipse. Leitura do Apocalipse 3, de 1 a 6, depois de 14 a 22, eu vou ler só um trecho. Começa no versículo 15, quando Jesus diz assim, Deus Pai diz, né? Conheço a tua conduta, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Tu dizes, sou rico e abastado e não careço de nada. Em vez de reconhecer que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu, dou-te um conselho: compra de mim ouro purificado no fogo para ficares rico, e vestes branca para vestires e não aparecer a tua nudez vergonhosa, e compra também um colírio para curar os teus olhos, para que enxergues. Somos nós que temos a ilusão que somos rico, abastado e não careço de nada. O mundo te dá a ilusão da autossuficiência. Eu não preciso de nada, de ninguém, muito menos de Deus. Eu me basto. Onde está a minha segurança, o meu poder? Eu me basto. Aí Deus Pai fala: você precisa reconhecer que você é nada, que nós dependemos absolutamente de Deus para tudo. Sem mim, nada. Acho que eu falo isso com vocês toda terça-feira. Sem mim, nada. E é nada. Ele fala: vocês precisam de comprar um colírio para que você enxergue. Esse colírio é Jesus. Ele que abre os nossos olhos para que a gente possa se ver. A coisa mais importante para nós, mais importante do que ver os anjos, mais importante do que ressuscitar alguém, é ter a graça de se ver. É ver a nossa vida e se reconhecer. E às vezes a gente não se conhece, a gente não sabe quem a gente é, a gente não se vê. Primeiro que a gente não acha nem que tem pecado, hein? Como é que a gente reconhece que é pecador? Quem pecou? Eu? Imagina. Conhece a história de Natã com Davi? Davi ficou apaixonado pela mulher do general dele. O general estava na guerra e mandou buscar a mulher dele. Viu ela tomando banho e ficou louco com ela. Aí Natã vai lá, ele peca. Natã vai lá e fala: Davi, vou te contar uma história. Natã era o profeta. E conta uma história para ele.
de um homem rico que chega numa cidade e pega um pobrezinho que só tinha uma ovelhinha. E ele vai lá e quer aquela ovelhinha, mata a ovelhinha e tal. Aí Davi fala: o que esse homem fez isso? Tirou a única coisa que o outro tinha? É um absurdo, esse homem merece a morte. Aí Natan fala: esse homem és tu, Davi. Porque às vezes alguém tem que te estar do lado de fora e mostrar como é que nós estamos vivendo, porque a gente não vê, porque estamos cegos. Por isso aqui é tão importante, por isso que Jesus é o terapeuta do olhar, por isso ele estende a ponte para fazer com que a gente enxergue. É preciso se ver, porque enquanto a gente não se encontra, enquanto eu não vejo a minha situação real que eu sou, qual é o papel de Deus na minha vida? É nenhum, porque eu sou tão bacana, tão já poderosa, eu já sou tão perfeita, que Deus tem qual papel na minha vida? Nenhum. Enquanto eu não entendo que eu sou esse pó, pobre, cego e nu. A Gabriele, aquela mística que eu sempre vivo citando ela para vocês, um dia ela confessa, vira para Jesus e fala: Jesus, você gostou da minha roupa nova, do meu vestido novo? A veste da graça. Jesus falou assim: horrível, você está igual a mendiga. Essa mulher para mim já era uma santa. Então, como é que a gente precisa caminhar com a nossa alma? Quando a gente precisa tomar consciência da nossa caminhada? Gente, o nosso processo de aceitação é o nosso processo de conversão. Enquanto eu não entender que eu preciso de Deus para me ver, o quanto eu preciso que Ele revele para mim que eu sou alguém amado, mas que Ele me deu a liberdade, e por causa da liberdade eu tomei uns descaminhos, e nunca me preocupei com a vida espiritual, nunca nem olhei para ela, vou olhando de vez em quando, e aí preciso ser transformado à medida que eu tomo consciência que eu pertenço a Ele, que eu tenho uma vida por causa dEle, e que Ele tem um propósito na minha vida que é extraordinário. Mas enquanto eu não compreender isso, que espaço eu vou dar para Deus agir? Se eu me acho, igual está escrito aqui, se eu acho que eu sou rico, abastado e não careço de nada, qual o papel que Deus tem? Eu preciso entender que eu sou pobre, nu, cega. Fala com ele: Jesus, preciso contar para o Senhor, ceguinha, seu caminho não, ainda sou míope. Fala com ele: eu sou míope, dá a mão. O nosso caminho espiritual, ele implica em confiança. Eu preciso aprender a me entregar a Deus e falar: faça. Mas não posso fazer como o semeador que planta, já dou um passinho. Eu não posso vigiar cada passo meu. Assim como o semeador não pode ir lá e toda hora desenterrar a semente para ver para onde que ela já foi. Não posso. Eu tenho que confiar, deixar Deus me dirigir. Falar: Senhor, deixa eu contar para o Senhor, minha vida é assim, bem mais ou menos. E eu acho que eu sou bacana demais. Então presta atenção, me ajuda a enxergar. Me ajuda a enxergar a minha miséria. Me ajuda a enxergar que o Senhor pode fazer uma vida nova em mim. Me ajuda a ver. Porque às vezes eu não sei o que eu sou. Me permita encontrar, igual o Senhor encontrou com Zaqueu. Me ajuda. Me ajuda a me ver. Me ajuda a deixar o Senhor me olhar lá no fundo e me revelar aquilo que estou e aonde eu estou na minha caminhada espiritual. Porque eu quero de verdade me converter. Eu quero de verdade ter um encontro profundo. Eu quero de verdade ter uma transformação do meu olhar. Eu quero ver a vida com os seus olhos. Me ajuda a me ver, me ajuda a ver a minha história. Me ajuda a ver a vida com os olhos diferentes. Eu preciso ver. Me ajuda a entender esse projeto maravilhoso. Me ajuda a entender que o Senhor nos busca. E quanto é difícil para nós entender isso, né? Quando é que vocês imaginaram que hoje o que a gente precisa pedir a Jesus é isso aqui, ó? Jesus veio procurar e salvar o que estava perdido. Meus queridos, nós precisamos acordar. Porque não adianta eu ser o melhor profissional, a melhor pessoa que existe, seja médico, dentista, arquiteto, advogado, professor, confeiteiro, melhor qualquer coisa que vocês quiserem ser. Se eu não tiver com a minha vida e meu nome escrito no livro que Deus tem.